Agora, pessoal, para um tópico muito importante, que são os quantificadores lógicos. E aqui eu vejo muito aluno escorregar nessa parte. O que são quantificadores lógicos? São palavras ou expressões que indicam, como o próprio nome diz, quantificação, que indicam quantidade. São exemplos de quantificadores lógicos. As expressões existe, algum, todo, nenhum, pelo menos um, cada, são exemplos de quantificadores. Vamos ver nos exemplos práticos aqui como é que a gente encontra os quantificadores lógicos dentro do raciocínio lógico. Observe, todo teresinense é piauiense. Veja, isso aqui é uma afirmação e, consequentemente, também é uma proposição. Por que é uma proposição? Porque você pode definir isso aqui como verdadeiro ou falso. Só que, ao invés de eu dizer especificamente quem é, eu estou usando um quantificador, um elemento, uma palavra que indica quantidade, que aqui está representado pelo nosso todo. Veja, todo teresinense é piauiense. Obviamente, se a pessoa nasceu em Teresina, obviamente ele será piauiense. Aqui seria uma proposição verdadeira. Veja, nenhum aluno é estudioso. Aqui também é uma proposição que está sendo definida por um quantificador. Nenhum. É uma palavra, um pronome indefinido que indica valor, que indica quantidade. Veja, algum professor não sabe matemática. Da mesma forma, professor não sabe matemática, algum professor está dando uma ideia de quantidade. Por fim, mais um exemplo, pelo menos um filósofo não foi à Grécia. Da mesma forma, pelo menos um, sempre te trazendo uma ideia de quantidade. Veja que sempre inicia todo, nenhum, algum, pelo menos um, só para citar alguns exemplos. Todos eles exemplos de quantificadores lógicos. Agora, vocês precisam entender essa distinção aqui de quantificadores universais e quantificadores existenciais, que eu vou já explicar para vocês o que é cada um. Por que eles são importantes? Porque quando a gente for trabalhar com a negação dos quantificadores lógicos, você tem que ter em mente quem é quantificador universal e quem é quantificador existencial. Professor, então me explica logo o que é quantificador universal e o que é quantificador existencial. Quantificadores universais são aqueles utilizados para representar todos os elementos de um conjunto. Já os quantificadores existenciais são aqueles que se referem a pelo menos uma unidade do conjunto. Então, universal, ele pega todo mundo. Existencial é uma pequena parte, um ou só um pequeno grupo daquele conjunto como um todo. Vejam, exemplos de quantificadores universais. Nós só temos dois. Nós temos o todo e nós temos o nenhum. Só são eles dois, todo e nenhum. Os quantificadores existenciais, você tem o algum, você tem o pelo menos um, você tem o existe. Aí, às vezes, esses três são os mais comuns. Às vezes pode aparecer o ao menos um, entre outros. Mas esses três aqui são os principais alvos de questões. Vejamos, ao exemplo de um quantificador universal. Todo homem é fiel. Observe que aqui eu estou trabalhando com o geral. Eu estou falando de todos os homens. E não estou falando de um homem específico ou de um pequeno grupo de homens. Eu estou falando de todos os homens. Então, é por isso que o todo é classificado como quantificador universal. Assim como nenhum homem é fiel. Isso aqui as mulheres vão concordar, não vão? Veja, nenhum homem é fiel. Eu não estou falando de um homem em específico. Eu estou falando de todos os homens, que nenhum homem é fiel. Observe agora os quantificadores existenciais. Algum homem é fiel. Observe que agora eu não estou falando de todos os homens. Eu estou falando que existe algum que é fiel. É uma parte, ou pelo menos um daquele grupo. Não é o grupo todo. Observe, pelo menos um homem é fiel. É similar ao algum, ao mesmo quantificadores lógicos. Se o quantificador utilizado for universal, ou seja, lá no texto da sua questão vier um quantificador universal, a negação dele passará para um quantificador particular ou existencial. É a mesma coisa, pessoal. Particular e existencial são sinônimos. Eu já coloquei aí para você ficar atento, que às vezes a questão traz com esses nomezinhos diferentes, para você não confundir na hora da prova. A mesma coisa. Se o enunciado da questão trouxer um quantificador particular, significa que a nossa negação obrigatoriamente terá que ter um quantificador universal. Por isso que eu disse para vocês da importância de saber quem é universal e de saber quem é existencial ou particular, é a mesma coisa. Porque sempre que você negar,
o universal vira um particular, e o particular, quando você negar, vira um universal. Obviamente, você precisa entender que se o verbo for afirmativo, ou seja, se aquela sentença for afirmativa, a negação utilizará um verbo negativo, ou seja, o surgimento da partícula não associada ao verbo. Consequentemente, se a proposição original for uma negação, ela vai passar para uma afirmação. É simplesmente estar atento a essas trocas. Então, vamos ver na prática, vamos trabalhar com eles aqui para a gente ver. Método do P é mais não. Veja, esse P é uma sigla que eu estou utilizando aqui para pelo menos um, existe ou algum. E depois você vai negar a segunda parte. Professor, o que é que o senhor está querendo dizer? Que quando o enunciado da sua questão aparecer o todo, quando você negá-lo, você vai substituí-lo por pelo menos um, ou existe, ou algum. A sua alternativa correta vai ter que aparecer pelo menos um desses três. Senão, não pode aparecer mais de um, senão a questão seria nula, teria mais de uma resposta. Mas a resposta vai estar entre uma dessas três opções. Veja o exemplo que fica mais fácil o entendimento. Todo padre é religioso. Vamos destacar agora quais são os primeiros pontos. Qual é o quantificador lógico que eu estou utilizando? É o todo, quantificador universal. Todo padre é religioso, isso aqui é uma afirmação. Então, você já sabe que é um quantificador universal e uma afirmação. Tranquilo? Como é que eu faço a negação dessa proposição? Você vai ter que substituir o todo por algum daqueles três, pelo menos um, existe ou algum, e a informação vai ter que ser negada. Observe na prática, todo padre é religioso, vira pelo menos um padre, pelo menos um, troquei o todo pelo menos um, e a segunda parte eu vou negar. Padre é religioso, padre não é religioso, não esqueça disso. Você troca o universal pelo existencial, tá aqui, universal todo, existencial pelo menos um, e a segunda parte você nega. Professor, e se eu procurar essa alternativa e não tiver pelo menos um padre não é religioso? Aí você procura por essa. Existe padre que não é religioso, da mesma forma. O todo foi trocado pelo existe, e padre é religioso, virou padre não é religioso. Esse quezinho aqui, ele foi utilizado para fazer sentido a nossa proposição. Existe padre que não é religioso. Aqui no lugar desse padre aqui, pessoal, é um errinho aqui, um erro aqui de digitação. Existe padre que não é religioso. Observe o exemplo 3. O todo ele também pode virar algum. Professor, eu procurei o pelo menos, nenhuma alternativa encaixou. Procurei o existe, nenhuma alternativa encaixou. Com certeza, sua resposta vai estar no terceiro aqui. Todo padre é religioso vira algum padre não é religioso. Então, fica gravado. O todo sempre vai virar pelo menos um, ou existe, ou algum. Você vai procurar alternativa que tenha um dos três, com a segunda parte sendo negada. Aí, nunca se esqueça. Se a proposição original já for uma negação, quando você negar, ela vira uma afirmação. Fique atento com essas nuances. Agora, a negação do nenhum. Pessoal, é um outro quantificador existencial. Observe. Ele tem como característica ser uma proposição universal negativa. O nenhum, por si só, ele já é uma negação. Tanto é que ele pode ser substituído pelo todo não. Nós vamos já mostrar no exemplo para você que fica mais prático. A negação será uma proposição existencial afirmativa. Olha o que está dizendo o enunciado. Primeiro, o nenhum, ele é o quê? Uma proposição universal. Se eu vou negar uma proposição universal, o que eu disse? A universal vira uma existencial, ou particular, que é a mesma coisa. E, obrigatoriamente, essa negação será afirmativa. Por quê, professor? Porque o nenhum, como característica, ele é uma negação. Então, obviamente, o que ele se transformará numa afirmação. Vamos para os exemplos para fixar o entendimento. Nenhum político é honesto. Você pode falar dessa forma, ou, como eu disse, você pode substituir o nenhum pelo todo, mas não. Como é que ficaria? Nenhum político é honesto, ou todo político não é honesto. Essas duas proposições são a mesma coisa, eu ainda não neguei nada. Eu só estou te mostrando que nenhum político é honesto, é a mesma coisa de dizer que todo político não é honesto. Como é que eu faço a negação disso aqui agora? Vejo, nenhum precisa virar
uma proposição existencial. Aí você vai utilizar o método do PEA. O que é o PEA? Pelo menos um, existe ou algum. Qual é a diferença do todo? Que no todo você usa o PEA mais não. Ou seja, você vai negar a segunda parte, ou você vai negar a informação, se preferir. Já no nenhum, você não vai negar nada. Por que você não vai negar nada? Porque o nenhum está aqui, ó. Ele tem a característica de ser uma proposição universal negativa. Ele já é uma negação por essência. Então, obrigatoriamente, a negação dele será uma afirmação. Veja o exemplo. Se nenhum político é honesto, você troca o nenhum por pelo menos um. Pelo menos um político é honesto. Você afirma o que vem depois. Ou então, existe político honesto. Ou melhor, algum político é honesto. Observe que o nenhum, ou o método do PEA, nenhum foi trocado pelo P, ó. Pelo menos um, existe, ou então algumas, são as iniciais do PEA, beleza? Então não confunda. O todo é PEA mais não, ou seja, você troca pelo PEA e nega a segunda parte. Já o nenhum é o contrário. Você utiliza o PEA da mesma maneira, mas você não nega nada, porque ele já é uma negação. Então ele vai virar uma afirmação. Tranquilo? Agora vamos ver como é que a gente faz a negação dos quantificadores existenciais, que são aqueles, o pelo menos um, o existe ou algum, principalmente. Pode aparecer o ao menos um também. Faz-se simplesmente trocando-os por um quantificador universal. Qual é a regra? Quando o quantificador é existencial, ele vira universal. Quando é universal, ele vira existencial. Então, observem, pessoal. Algum cientista é maluco. Você simplesmente vai trocar o algum cientista é maluco pelo quantificador universal. Quem são os quantificadores universais? São o todo e são nenhum. Aí fique muito atento aqui agora, que aqui é onde moram as pegadinhas. Veja, nenhum cientista é maluco. Professor, mas o senhor não disse que quando nós temos uma afirmação, a negação não tem que virar uma negação, obviamente? Perceba que algum cientista é maluco é o quê? É uma afirmação, um quantificador existencial. Quando a gente nega, eu passei para o nenhum, que é um quantificador universal. Só que eu preciso negar alguma coisa aqui? Não preciso negar, porque eu já disse para vocês que o nenhum ele tem por característica já ser um quantificador de negação. Tá entendendo? Então fica do jeito que tá aí, ó. Nenhum cientista é maluco, ou seja, eu já estou negando. Ou então, se você quisesse utilizar o todo, aí, ó, todo cientista não é maluco. Aí observe que no todo é preciso negar, porque o todo ele é uma afirmação por essência. Então, se algum cientista é maluco, é uma afirmação, ele tem que virar uma negação. Então, aqui as duas negações. Nenhum cientista é maluco, é uma negação, ou então todo cientista não é maluco, também é uma negação. Tranquilo? Vamos então agora para a questão. Vamos ver em concurso como que isso é cobrado. Mais uma vez, observe, eu trouxe outra banca por associação que cobra na mesma linha de raciocínio da nossa querida NUCEP. Aqui para a Guarda Civil Municipal. Veja, a negação da proposição todo guarda civil metropolitano é eficiente. Está corretamente indicada na seguinte opção. Quando você se depara com qualquer enunciado, pessoal, no dia da prova, lá no dia 30, a primeira coisa que você vai pegar é qual é conectivo que nós estamos utilizando. Se não for conectivo lógico, nós estamos utilizando codificador, então você já vai riscar todo codificador universal. A resposta tem que ter um codificador existencial. Quais são os codificadores existenciais? PEA, pelo menos um, existe algum. Tranquilo? Como nós estamos utilizando todo, você vai trocar pelo PEA e vai negar a segunda parte. Então, você vai procurar essa alternativa, onde o todo virou PEA, algum daqueles três, e a segunda parte está negando. Então, veja, letra A, existe. Existe, tá certo. Existe pelo menos um, tá tudo certo. Existe pelo menos um guarda civil metropolitano que não é eficiente. E já está aqui a nossa resposta. A letra A já satisfez a nossa condição. Veja, todo. Quando você nega, continua sendo todo? Não. Continua, vira nenhum? Também não. Vira nenhum? Também não vira. Então, veja que essa questão... Observe, pessoal, que isso aqui é no Banca Selecom. Mas é muito similar no CEP. As questões da NUCEP seguem essa linha. Você pode estar pensando, mas a NUCEP não vai vir fácil assim. Vem, é elementar desse jeito aqui. Você só precisa conhecer a regra. Se você sabe a regra, não tem erro. Na hora que você sabe que o todo tem que virar o P, só por eliminação você já mata a B, a C e a D. Você já vai na letra A de cara, por simples eliminação. Tranquilo?
Vamos ver um agora aqui do SESC, Sebrasco. Essa aqui já é um pouquinho mais puxada, e eu coloquei ela de propósito, porque a Nucep ela também é conhecida por ser uma banca imprevisível. Ninguém sabe o que ela vai cobrar. Às vezes ela cobra questões muito fáceis, e às vezes ela pode querer te dar uma complicadinha. Então, eu trouxe essa aqui, que é mais ou menos para a gente analisar umas nuances aqui. Vejam, se a informação todas as casas da rua A e B foram visitadas é falsa, então, se você chegar nesse tipo de questão, você pensa, meu Deus, ele está dizendo que é falso, o que é que eu faço aqui? Pessoal, fica atento. Toda vez que ele disser que essa informação é falsa, é porque ele simplesmente quer que você pegue a negação dela. É um macete que eu estou dando para vocês. Fiquem muito atentos a esse tipo de enunciado. Isso aqui é macete de concurseiro. Aqui é para você pegar o time. Se botar uma expressão e disser que ela é falsa, ele simplesmente, a resposta ele quer só que você negue. Você só vai simplesmente negar isso aqui. Então, vejamos. Todas as casas da rua A e B foram visitadas. Observe as particularidades. Nós temos o todas, que está junto com todo. Ó. Todas é quantificador universal. Você já sabe que a resposta tem que ter um quantificador existencial. É uma afirmação, então lá na resposta tem que virar uma negação. Agora, muito cuidado com isso aqui, que essa questão aqui tentaram anular ela e não conseguiram. E não conseguiram por quê? Observe que tem um ezinho aqui, pessoal. Esse ezinho aqui, mesmo aqui nesse caso, ele não está sendo usado como quantificador lógico. Mas mesmo assim você tem que trocar ele pelo ou. Porque independentemente se ele é conectivo lógico, melhor dizendo, independentemente, toda vez que o e aparece e você nega, ele vira ou, independente da circunstância. Apareceu o e é para negar, ele vai virar ou. Então veja as alternativas. Se tu sabe que é todas, a resposta tem que ter o P. Letra A está fora, não tem P aqui. A letra B pode ser resposta. A letra C pode ser resposta. Letra D está fora, porque o todo não vira nenhuma. E a letra E também está fora. Então, nós sobramos com a letra B e C. Observe que só por você saber a regra, tu já foi para B e na C. No pior cenário, tu tem 50% de chance de, num chute, acertar a questão. Beleza? Observem agora o que foi que aconteceu nessa questão. O gabarito dela é a letra B de bola. E muita gente nessa prova marcou a letra C e quis anular, porque com esse argumento de que esse ezinho aqui não é um conectivo lógico, mas independente. Só o fato dele aparecer e ser negado, ele vira ou. Então, veja, ó, alguma casa da rua A não foi visitada. Perceba que eu estou negando a informação. O I vira ou. Alguma casa da rua B não foi visitada. E essa é a resposta. Professor, qual é a diferença para a letra C? Observe que a letra C também tem um codificador existencial. Pelo menos uma casa da rua A não foi visitada. Até aqui está tudo certo. O problema é aqui, ó. Repetir o Ezinho. Tá vendo? No enunciado nós temos um E, e aqui na letra C nós continuamos com um Ezinho. E é só isso que fez a questão ser errada, e foi isso que muita gente caiu nessa pegadinha aqui, nessa questão. Então fiquem muito atentos com essas nuances, pessoal. Sempre que o E aparecer e pedir para negá-lo, ele vai virar O. Se ele está dentro de uma situação que está sendo negada, ele vira O. E vice-versa. Sempre que aparecer o ou dentro de uma situação que vai ser negada, ele vai virar o E. Tranquilo?